Eu vou emprestar o cumprimento do meu amigo Maurão para vocês. Boa tarde para as mulheres. Boa tarde aos homens. Tem bastante homem. Boa tarde para os bonitos. Boa tarde para os feios. Tá bom. A minha esperança era nenhum, né? Mas tudo bem. Agora vocês são as crianças que eu encontro por aí. Depois a gente volta a ser adulto. Combinado? Crianças, agora eu quero contar uma história para vocês. Uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Bem longe aqui do Brasil. Essa é a história de um homem. E esse homem da nossa história era um homem muito triste. Vocês podem me ajudar a chorar? Obrigada. Ele era triste porque ele tinha um grande problema. E ele não sabia o que fazer para resolver o seu grande problema. Então ele vivia chorando, ele vivia reclamando do seu terrível problema. Esse homem, ele viveu há muito tempo atrás. Então ele usava roupas bem diferentes das nossas de hoje, mas por dentro era igualzinho a você e eu. Tinha os mesmos sonhos, as mesmas esperanças que todos nós, mas ele vivia dizendo: eu tenho um grande problema. Sabe por quê? Porque eu sou baixinho, é terrível, todo mundo é maior do que eu, os pais são maiores do que eu, as mães também são maiores do que eu não conheço ninguém menor do que eu, até as crianças são maiores do que eu não consigo ver nada, ser baixinho é meu problema. Mas espere um pouco, crianças. Vocês são mais inteligentes do que esse homem baixinho, não? Vocês sabem que ser baixinho não é um grande problema, não? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vê o que está por fora da gente. Para Deus não importa se a gente é baixinho, gordinho, magrinho, nem a nossa cor da pele. Para Deus, o que realmente importa é o nosso coração. E por dentro desse homem baixinho era onde estava o seu verdadeiro problema. O seu coração era vazio. Ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Jesus. Ele vivia muito triste. Mas ele queria fazer alguma coisa para ser feliz. Então ele começou a pensar: o que eu posso fazer para ser feliz? Eu tenho que fazer alguma coisa. Já sei! Já sei o que eu vou fazer. Se eu for rico, eu vou ser feliz. Se eu tiver muito, muito dinheiro, eu vou ser feliz. Então, esse homem baixinho teve uma ideia. Ele tinha um importante trabalho na sua cidade. Ele cobrava dinheiro das pessoas. Então, ele pensou: já sei o que eu vou fazer para ser rico. Se eu roubar dinheiro no meu trabalho, eu vou ser muito rico. É isso que eu vou fazer. Então, ele começou a roubar dinheiro no seu trabalho, até que um dia ele tinha uma sacola bem grande de dinheiro. E ele olhou e gostou e disse: agora eu sou rico, mas eu quero mais. Então, ele começou a roubar mais dinheiro. E mais, e agora, ele tinha sacolas e sacolas de dinheiro. Ele olhou e gostou muito e disse: agora sim, eu sou muito, muito rico. Posso ter muitas coisas, posso comprar muitas coisas. Eu posso ter muito ouro, e eu gosto de ouro. E também posso ter lindas roupas para usar. E as pessoas vão ver que eu sou um homem muito, muito rico e importante, com as roupas bem caras. E também eu posso comprar tudo o que eu quiser. Mas espere um pouco. Essas coisas que eu tenho ainda não estão me fazendo feliz. Eu não entendo. Essas roupas, eu não posso ter paz com ela.
E esse ouro, eu não posso comprar amor. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. E esse homem baixinho começou a se tornar um ladrão e um mentiroso. Crianças, alguém gosta de ser amigo de um ladrão e de um mentiroso? Esse homem, então, não tinha amigos. Ele vivia sozinho na sua cidade, sem ninguém. Ninguém gostava dele, ninguém conversava com ele. Ele vivia sem ninguém. Como ele não conversava com ninguém, então ele resolveu ouvir o que as pessoas estavam falando na sua cidade. Estavam falando de um homem. E eram histórias maravilhosas. Vou colocar orelhas bem grandes nele, para ele ouvir melhor as histórias do grande mestre. Ele ouviu histórias maravilhosas. As pessoas o chamavam de o grande mestre. E ele queria ouvir, porque ele nunca tinha ouvido coisas que as pessoas falavam sobre o grande mestre. Elas diziam que o grande mestre passava pelas cidades, curando todos. O grande mestre ensinava as pessoas dizendo, perdoem os seus inimigos. O grande mestre dizia, orem pelas pessoas que te odeiam. O grande mestre dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo que o grande mestre dizia fazia as pessoas conhecerem Deus, o Pai. Aquele homem baixinho queria ouvir mais histórias do grande mestre. Então, contaram a história do grande mestre para ele. Uma história maravilhosa. Uma história de um lindo dia de sol. Nesse dia, o sol estava brilhando no céu. Não tinha nenhuma nuvem. E o mar estava tranquilo, calmo. Um ótimo dia para ir ao mar. Então o grande mestre foi até o mar. Seus amigos foram com ele, entraram no barco para navegar. O mar estava calmo, o céu estava claro. Então, no meio da viagem, de repente, lá no céu... peraí. Então, de repente, lá no céu... não, peraí. Então, de repente, lá no céu... Peraí. Então, de repente... Agora vai. Vocês estão prontas, crianças? Então, de repente... O céu começou a escurecer e começou a soprar um vento muito forte. Assim. Crianças, me ajudem com o vento. Mais forte. Então as ondas começaram a ficar altas. Bem altas, era terrível aquela tempestade. O barquinho onde o grande mestre estava parecia bem pequenininho no meio daquelas ondas. E o vento ficava mais forte. Não, mais forte. Não, o vento era muito forte. O vento era terrível. As ondas eram altas. O barquinho balançava de um lado para o outro. E tinha relâmpagos no céu. E o barulho dos trovões. E os trovões eram altos. A tempestade não parava. Então, no meio da tempestade, de repente, o grande mestre vai para cima do barco. Seu nome é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E Jesus fala na tempestade. E de repente, a tempestade para. Tudo fica calmo quando Jesus fala. Crianças, como isso é possível? Vocês sabem por quê? Porque essa é uma história verdadeira. E porque só Jesus pode fazer isso. Porque Ele é o Filho de Deus. E vocês se lembram daquele homem baixinho? O nome dele era Zaqueu. E Zaqueu ouviu muitas histórias de Jesus. E ele falou, agora que eu ouvi tantas histórias, eu queria tanto conhecer o grande mestre. Eu queria conhecer Jesus. Eu queria vê-lo. E Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando pela sua cidade, bem nesse caminho. Então,
Zaqueu teve uma ideia. Ele falou: vou ficar aqui e vou poder ver Jesus. É isso que eu vou fazer. Mas todo lugar que Jesus passava tinha muitas pessoas que também queriam vê-lo, tocar nele. E ele não conseguia ver. Era muita gente e ele era baixinho. Mas então, no meio do caminho, ele viu uma árvore. E adivinha, crianças, o que ele fez? Ele subiu. Subiu na árvore. Ele pensou: vou subir nessa árvore, vou ficar lá em cima, escondido, e assim eu vou poder ver Jesus. É isso que eu vou fazer. Então Zaqueu começou a subir. Subiu, e lá em cima se escondeu no galho da árvore e ficou lá esperando. Vocês não conseguem ver Zaqueu lá na árvore porque ele está escondido, mas ele está lá. Então ele viu, no meio do caminho, muitas pessoas que vinham vindo. E junto com aquelas pessoas, adivinha quem vinha vindo também? Jesus. Agora Zaqueu vai poder vê-lo. Agora Zaqueu vai poder vê-lo de perto. Muitas pessoas estavam ali perto de Jesus. Tinha homens e mulheres, pais e mães, pessoas velhas, pessoas bem jovens, pessoas pobres, pessoas ricas. Todo tipo de pessoa estava lá, especialmente as crianças. As crianças estavam ali pertinho de Jesus, porque Jesus, ele falava assim para as crianças: crianças, vai embora daqui! Não. Jesus não falava assim com as crianças. Ele dizia: crianças, venham para perto de mim. Jesus está chamando vocês para perto dele, está chamando você pelo seu nome. Mas ali, pertinho da árvore, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu! Zaqueu leva um susto. Ele não imaginava que Jesus iria falar com ele. Ele era um homem mau. Ninguém gostava dele. Ninguém falava com ele. Logo Jesus falando, chamando Zaqueu. Sim, sabe, crianças? Jesus chamou Zaqueu naquele dia. Jesus fez muito mais por Zaqueu naquele dia. Jesus viu o seu coração. Então Jesus encheu o seu coração de amor, de paz, de esperança, de alegria e com o seu perdão. Agora Zaqueu estava sentindo algo diferente no seu coração, porque agora Jesus era o rei do seu coração. E quando ele conheceu Jesus, ele quis devolver tudo que ele havia roubado no seu trabalho. Não, ele quis devolver muito mais do que ele havia roubado, porque agora a verdadeira riqueza de Zaqueu não eram as coisas que ele conseguia pegar com as suas mãos, e sim uma pessoa que estava agora com ele, que cuidava do seu coração. Jesus, o seu verdadeiro tesouro. Jesus hoje quer ser também o seu verdadeiro tesouro. Ele quer encher o seu coração de amor, de paz, de esperança e com o seu perdão. E quer transformar a nossa vida, como ele fez com Zaqueu. Quero fazer meu último desenho, e nesse desenho eu quero mostrar para vocês como vocês podem conhecer a Deus. Como vocês podem um dia morar no céu com Jesus. Imaginem vocês que eu tenho aqui 2 penhascos bem altos, bem longe um do outro, e não dá para passar de um lado para o outro, é impossível. Mas desse lado é onde todo mundo quer chegar. Sabe por quê? Porque desse lado é onde Deus está. E Deus é amor, esperança, paz. É tudo que a gente precisa. Mas quando não conhecemos Jesus, sabe o que acontece? Nós ficamos aqui, parados, sem saber o que fazer. Mas alguém pode dizer: já sei como que eu vou chegar até Deus. É só eu ser bonzinho, fazer tudo certinho, que eu consigo chegar até Deus. Mas não é verdade. Porque nós não conseguimos ser bons o suficiente para conseguir chegar até Deus. Mas Ele nos ama. E Ele quer os seus filhos de volta a Ele. E sabe o que Ele fez para isso acontecer? Ele enviou Jesus, o seu único filho que veio aqui na terra como homem. Jesus veio aqui na terra e morreu por nós na cruz, para resolver o nosso grande problema, que a Bíblia chama de pecado.
E todo pecado nos separa de Deus para sempre. Nós nascemos assim e não podemos fazer nada para tirar o pecado do nosso coração. O pecado são coisas que a gente faz que não são legais, coisas que a gente pensa e fala que não agradam a Deus e nos deixa longe dele. Mas o melhor da história eu vou contar para vocês. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, e o seu sangue pôde cobrir, pôde apagar, pôde perdoar todos os nossos pecados. Então, como você vai chegar até Deus? Você está aqui e você vai dizer: Deus, perdoe os meus pecados. Jesus seja o meu Salvador. Então Jesus vai ser a minha ponte e eu vou chegar até Deus. E Ele me ama, Ele te ama, e Ele quer que você chegue até Ele. Mas essa não é uma ponte que você vai andar com seus pés. É uma ponte que você vai andar com a sua fé. Se você crê que Jesus é o teu Salvador, que morreu por você na cruz, mas não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, para nos dar vida eterna com Ele no céu. Então Jesus é a nossa ponte, que nos leva até Deus. Jesus é nosso único caminho, que nos leva até o céu. Jesus é a nossa única esperança, como foi de Zaqueu, a última esperança de Zaqueu. E Ele é a nossa única esperança. Espero que vocês tenham ouvido a história com os seus ouvidos, com os seus corações também. Que Deus os abençoe. Bom, eu vou correr agora, porque eu tenho 45 minutos. Se eu pudesse, como a gente faz no aeroporto, comprar uma mala extra, eu compraria por R$100 mais 15 minutos, pode? Porém, vou correr para que a gente consiga chegar até às 17 horas, com tudo aquilo que eu trouxe para vocês aqui hoje. Eu sou a Fabiana, de um ministério que chama-se Agape. The Agape Puppets Ministry é dos Estados Unidos. Ele começou lá nos Estados Unidos com uma missionária. E ela começou com os filhos dela na casa dela. Os filhos queriam evangelizar a vizinhança, eles eram adolescentes. Então, o pai falou: você vai fazer os desenhos, contando as histórias da Bíblia, e os filhos vão fazer os bonecos no palquinho. E foi assim que começou. E eles começaram a sair na cidade, e começou a sair em outros lugares, outras cidades, e o negócio começou a crescer, virou um ministério, hoje é uma ONG, e essa missionária, ela sai o mundo inteiro, pregando o evangelho, através das histórias bíblicas no giz, esse formato, e os bonecos acompanham as histórias, apoiando nas histórias com músicas. Então, em 2004, ela veio para o Brasil, e ela nos conheceu, nós a recebemos na nossa cidade, que é Campinas, e eu fiz a agenda dela nas escolas. O meu esposo serviu de motorista em uma semana. Nós não havíamos conhecido ainda esse ministério, ele veio a primeira vez no Brasil, e eu não tinha visto também essa contação de história desse jeito. E aquilo me deixou assim, uma alegria. Parece que eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, quando eu ouvi ela contar as histórias. E aquilo me conquistou. E antes dela ir embora, depois da gente ter acompanhado e feito o trabalho com ela, ela falou para mim e para o meu esposo, na época éramos noivos: agora eu vou embora e vou deixar esse material para vocês. Aí eu falei, e pensei primeiro, eu vou contar histórias bíblicas falando de Jesus em público? Porque eu tinha visto ela fazer. Assim, eu morro de vergonha. Mais vergonha ainda foi eu ter pensado isso, porque eu nasci dentro de uma igreja, trabalhei dentro da igreja todo o tempo, mas eu tinha feito uma oração a Deus, e tinha falado para Ele: já estou cansada, eu quero alguma coisa. E mais tarde eu fui lembrar disso, e a gente começou a fazer esse trabalho no Brasil, agora há 14 anos, e eu não quero fazer outra coisa. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu quero falar para as pessoas daquilo que Deus fez na minha vida. Como a Rebeca disse, não tem como amar Jesus
e não fazer algo, e não segui-lo? Como que você segue Jesus? Toma a tua cruz e siga-me. Saiba que se você tomar a cruz e seguir Jesus, você está a caminho da morte. Então, é algo que não é a gente que faz, porque é Ele que transforma os corações. Então, através desse trabalho, a gente tem alcançado as crianças e adultos. Eu vou mostrar para vocês rapidamente agora todas as técnicas e maneiras de contar as histórias bíblicas e o que prende as crianças. E por que prende as crianças isso aqui? Se vocês acharam que é legal, imagine as crianças vendo os desenhos acontecendo. Isso aqui é uma técnica de tipo flip chart. E lá nos Estados Unidos surgiu porque um pastor pregava, enquanto ele pregava as pessoas dormiam. Então ele inventou assim, vou pregar e vou desenhar. E deu certo. Então, isso aqui é um giz pastel, vocês devem conhecer, mas é um pastel seco, e a técnica é feita nesse papel um pouquinho áspero, porque segura o pigmento das cores, é um pouco áspero, tipo papel jornal. Um tripé adaptado, uma placa, pronto. Agora, o fazer, a gente precisa do quê? Como toda arte, pintura, música, artesanato, precisa praticar, não é? Então, isso também é prática. Você precisa praticar. A técnica você desenha e conta as histórias ao mesmo tempo. Você não pode contar as histórias nessa técnica falando muito sem desenhar e não pode desenhar muito tempo sem falar nada. Pronto, simples assim. Agora, os desenhos são básicos, como vocês viram, porque são feitos em silhueta. A silhueta são sombras. Então, o que vai fazer aqui? A gente não vai treinar técnicas hoje aqui, não tem como, mas eu vou dar uma explicação rápida. Primeiro o fundo, depois o chão, se é um campo, se é uma casa, se é um mar, depois os elementos de cima, né? Se eu vou colocar árvore, vou colocar um prédio, vou colocar pessoas, e o giz pastel, ele vai, as cores, ela não esconde outras cores, passa por cima. Então, ele dá muito resultado. Agora, vocês viram alguns instrumentos que eu usei para isso, porque quando você conta histórias para crianças, quanto mais você puder usar dos sentidos dela, ela vai se lembrar da história. Ela está vendo a história, está ouvindo. Agora, ela vai querer sentir algumas coisas. Como que ela sente tudo isso? Como que é o trovão? Era forte? Era muito alto? Tinha vento nessa tempestade? Então, eu estou usando tudo o que eu puder para que ela se lembre de todas as partes da história. Tinha vento? Relâmpago? E ela vai embora, pensando na história e em tudo aquilo que ela viu. O que é? Eu acho que tem alguns lá no fundo, não é? Trovão. Esse trovão aqui, ele talvez você encontre no Amazon, tá? Como Thunder Tub. Esse trovão aqui, ele é comprado, ele é importado, mas você pode fazer com lata de leite. E essa mola é de aço. Essa é a mola, é o segredo do trovão. Então, quando balança, tem uma acústica, seguro, para. Ok? Tem alguns trovões lá no fundo para vocês depois poderem... Acabou? Acabou? Bom, mudando de assunto... Aí você pensa assim, ah, não, mas ela sabe desenhar. Qualquer pessoa consegue. Nós temos 16 equipes no Brasil que a gente formou, equipou, e eles estão trabalhando cada um na sua região. E se você quiser depois perguntar para mim, olha, eu sou lá do Nordeste, lá, tem alguém lá? Eu falo, tem. Toma aqui o contato dessa pessoa. Tá? Tem alguém? Ah, sim. Paraná? Não.
Depois vocês me perguntam, né, gente? Esse aqui é o de lata, que eu falei. O som dele é um pouquinho mais agudo. Tá? É bem forte. Você pode fazer. Por que você pode fazer? Porque você precisa treinar. Você precisa montar as histórias bíblicas. Como que você monta as histórias bíblicas para contar para as crianças? Você vai ler na Bíblia, depois você vai pegar outra Bíblia com outra tradução, vai ler de novo, depois você lê em outra, pronto. Não. Agora você vai estudar essa história na Bíblia. Você não vai ler só aquela história que você quer contar. Você vai ver o contexto dessa história. Você que é contador de história, você precisa entender muito da história que você vai contar para você contar um pedacinho. Para de pegar as historinhas nos livrinhos de criança e vai contar para a criança só aquilo. Estude. Saiba do contexto da história, que rei que era naquela época, qual que era o juiz, o que estava acontecendo, que época que é antes de Jesus, foi depois. O que eles faziam? Tinha festas. Quais eram as festas, costumes deles? Entenda tudo isso. Mas eu não vou contar para as crianças isso. Mas é para você entender. Sabe por quê? E isso é muito importante. As histórias que você conta, elas precisam primeiro tocar você. Tocar em você. O que ela tem de tesouro escondido para me ensinar? Para que depois eu passe aquilo que me emocionou para os meus ouvintes. Se você não gosta de uma história, não conte. Ore a Deus e peça para que Ele te mostre algo naquela história que você vai contar. Eu vou dizer uma coisa para vocês que mudou a minha vida, esse ministério. Sempre fui crente de igreja. Mas quando eu comecei a contar as histórias, algo mudou. Porque eu não podia falar em público, na frente de crianças e outras pessoas, se aquela história primeiro não me tocasse e não me transformasse. Eu não podia falar de mentira se eu contasse mentira, se eu vivesse alguma mentira. Eu não podia contar de algum pecado que estivesse em mim e vivendo em mim. Então as histórias começaram a me transformar. E continuam me transformando a cada dia com Jesus. Então você que conta histórias, você precisa pedir isso a Deus, como eu tenho feito todo o tempo. Senhor, toque em mim primeiro, me mostre, para que eu possa mostrar também às crianças aquilo que me tocou. Então, prática. Depois que você leu, você vai pregar em enciclopédias sobre a história, sobre o tempo que eles viviam. E depois disso, você pega os livrinhos infantis, vários, né, biblinhas infantis, e vai ler aquela história que você quer contar na linguagem das crianças. Para aí você começar a montar as histórias que você quer contar. Porque você vai buscar palavras que às vezes não tem na Bíblia, mas tem nos livros infantis. E aí você monta a história para a linguagem deles. E é imprescindível, você que conta histórias, você descer ou subir no nível do seu público. Contar histórias para crianças não é você contar histórias para adultos. É diferente. Então eles precisam que você se prepare para você poder contar as histórias a eles. Eu vou mostrar algumas maneiras também da gente montar as histórias com outros acessórios, com outros instrumentos que possam te ajudar. Mas como que eu começo uma história da Bíblia? Com começo, meio e fim, não é? Mas às vezes a gente pode dar uma mudadinha, como vocês assistem filmes, que dá uma começadinha num lugar que não é legal ali, ou está começando do meio, não estou entendendo. Dá para fazer isso. Mas ela precisa ter um começo, meio e fim. E você precisa achar esse começo, meio e fim, achar o problema da história que você quer contar, achar aquela parte alta da história, para que você monte e mostre para
para as crianças. Bom, aí você pode começar de várias maneiras uma história. Comecei falando de um homem. Eu sinalizo os personagens. Eu falo do tempo, há muito tempo atrás, longe aqui do Brasil, e você está localizando as crianças. E também no espaço. Que espaço? Aqui eu desenho o espaço. Eu desenho o lugar que ele está. Mas se você não conta aqui, você pode mostrar que está no deserto, numa imagem, ou está num castelo. Isso você vai mostrando quando você conta a história. Ou no desenho, ou em imagens, ou objetos, enfim. Como que eu posso começar outra história? Tem muita gente aqui que já sabe, quem sabe não pode falar. Crianças, quero contar uma história para vocês, mas antes vocês vão adivinhar o meu desenho. Vamos ver. Aqui, o meu desenho. Vocês sabem o que vai formar o meu desenho? Quem não sabe, tá? Fala alguma coisa, vamos ver o que o senhor acha que é. Uma parede! Não! Hã? Uma caixa. Quem falou caixa? Quem falou? Você? Não, não é. Isso aqui é um nariz de um bravo, feroz, faminto leão. Parece. Sabe, crianças, na Bíblia tem muitas histórias de leões, mas eu não vou contar nenhuma delas para vocês. Eu vou contar a história de um rei. Um rei que ficou muito bravo. E quando ele ficou bravo, a voz dele parecia a voz de um leão. A voz dele parecia a voz de um trovão. E ele ficou muito bravo. Esse rei da nossa história, crianças, era um rei muito poderoso. Ele era muito rico. Mas eu vou mostrar para vocês como que era o nosso rei. Vou pedir aqui a ajuda. Você pode vir ajudar? Vem aqui em cima. Ele vai ser agora o nosso rei. E o rei da nossa história, ele se chamava Nabucodonosor. Pode ficar aqui. E Nabucodonosor, ele usava uma coroa cheia de, segura aí, cheia de pedras, era de ouro. Ele era muito rico e poderoso. Então, ele tinha roupas muito bonitas e brilhantes. Pode segurar. E ele também tinha, ele tinha joias. Ele tinha muitas joias. Ele era muito rico. Então o rei Nabucodonosor, ele falava assim, crianças, pode repetir agora, tá? Eu sou muito poderoso. Eu sou muito poderoso. Eu sou muito rico. Eu sou muito rico. rico. Eu sou muito bonitão. Eu sou muito bonitão. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso nem de Deus. Eu não preciso nem de Deus. Crianças, isso não é uma boa coisa para se dizer, né? Mas o rei Nabucodonosor se achava tão poderoso que ele pensava que não precisava de ninguém, nem de Deus. Antes de eu continuar a história, vocês podem bater palmas para o nosso rei. Obrigada, pode tirar, pode sentar. E aí eu continuo a história. É uma maneira de continuar uma história. Não usei o leão, mas eu também posso fazer uma história que tem leão. Que história que eu posso contar? Daniel, qual outra? Davi? Da criação, o que mais? Sansão. O que mais? Noé, o que mais? Chega. E aí você conta a história um pouquinho no giz, misturando a parte de interação, chama alguma pessoa, com objetos e som. Você não precisa contar como eu contei a história de Zaqueu.
só aqui nos desenhos. Você pode só começar. Outra, não falem, hein? Quem já sabe. Crianças, eu quero contar uma história. Uma história, mas antes eu quero mostrar o desenho dessa história, como que vai se formar, hein? Vamos ver aqui. Agora, hein, pastor, vai lá. O que o senhor acha que é? 3 palitos. O que vai formar os 3 palitos? Um garfo. Não. Cadeia. Quem mais falou cadeia? Aí. Não é. Isso aqui é um pé de um enorme, terrível, horrível, gigante. E ele era tão alto que nem cabe no meu papel. O nome dele era Golias. Mas nessa história também tem um rei muito poderoso, muito sábio, que era o rei Saul. Agora, exemplificando, posso chamar o rei e fazer aquela parte. Mas nessa história também tem um rapaz que se chamava Davi. Não preciso desenhar também, eu posso pegar ovelhinhas de pelúcia e mostrar que Davi cuidava das ovelhinhas. Então eu misturo toda essa arte para que as crianças ficam animadas. Os primeiros 3 minutos de introdução de uma história vão dizer se você vai ficar bem na história no decorrer. Então, nesses 3 primeiros minutos, você precisa chamar a atenção da criança para a história. Aí ela vai ficar animada. Eu quero saber essa história. Você já deu um problema para ela. Não, eu quero saber como que vai terminar. Um baú cheio de coisas. A criança, ela é muito curiosa. Leva um baú para a sala. Leva uma caixa colorida, se você não tem um baú. E você fala que hoje você vai contar uma história tirando as coisas desse baú. Ela vai falar, tia, o que tem aí? Eu quero saber. E ela vai ouvir. Contar história não é dar aula. Contar histórias é fazer as crianças imaginarem aquilo que você fala, e depois você termina, e ela vai embora, levando a história com ela. Não fique, depois que você conta a história, fazendo um monte de pergunta, ou tentando explicar como... Não é chato quando você conta uma piada, e aí a pessoa... Não, vou explicar a piada, você não entendeu? Não é chato isso? É a mesma coisa uma história. Ela vai querer ouvir de novo, depois, outro dia. Ela vai ouvir outras partes que ela não prestou atenção. A criança gosta de ouvir a mesma história várias vezes, porque isso... Ela tem um sentimento que ela fica tranquila, dá tranquilidade para ela, saber ouvir aquilo que ela já conhece. E por isso que os pequenos gostam de ouvir a mesma história várias vezes e ver o mesmo desenho, o mesmo filme, tantas vezes. Bom, outros objetos, outras coisas que eu posso mostrar para vocês aqui. Emoções, coisas que você pode levar. Então, Jesus falou, vá no meio da multidão e procure alguma coisa. E Pedro e seus amigos foram e encontraram alguma coisa, mas não era muito. Pedro não estava acreditando. Para dar para tanta gente, eles encontraram apenas 2 peixes e 5 pães. Não, Pedro não estava acreditando que Jesus iria alimentar tanta gente com tão pouco. Mas nada para Jesus era impossível. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia aquele que fez todos os peixes do oceano. Jesus conhecia aquele que criou tudo do nada. Então ele levantou aquele alimento para o céu e disse, Deus, abençoe essa comida. E Deus abençoou. E eles foram repartindo pão e repartindo peixe. Todos comeram e repetiram. E não importava quantas e quantas vezes eles repartiam, não acabava, e ainda sobrou comida. Objetos que você pode levar para pontuar alguma parte da história.
dar ênfase a alguma coisa que você quer que eles vejam, faz um fundo falso, esconde pedaços de pães e bisnaguinha, e você vai, e não acaba. Ué, de onde ela está tirando esse pão que nunca acaba? E você vai dando, faz eles comerem. Tem uma história que tem alguma coisa para comer? Leva para comer na sala, para eles experimentarem junto com você. Eles vão lembrar daquela história, muito mais do que você só falando. Mais uma coisa, a gente usa muito bonecos, fantoches, para introduzir histórias também, falar sobre alguma parte da Bíblia. Então, a gente tem bastante bonecos, né? Aqui tem só uma formiga, mas a gente tem vários que a gente usa, até a gente tem uns fantoches que a gente produz. Coisas pequenas. Crianças, quero contar para vocês a história da minha luva. A minha luva, ela vivia triste, desanimada, porque ela vivia vazia. Mas ela queria alguma coisa para se preencher. Então ela saiu e procurou, e um dia ela encontrou uma galinha. Como que faz a galinha? Mas a galinha só tinha 4 dedos. Mas ela continuou procurando e procurou. E ela encontrou um elefante. Como faz o elefante, crianças? Tá. Mas a pata do elefante era muito grande. Mas ela não desistiu. Ela procurou e um dia ela encontrou uma cobra. Como faz a cobra? Muito bem. Ai, mas a cobra não tinha mão. Mas um dia, finalmente, ela encontrou uma mão. E ela foi entrando. E ela foi se encaixando. Até que não tinha nenhum espaço vazio nela. E ela ficou feliz. Assim também é o nosso coração. A única pessoa que pode preenchê-lo por completo é Jesus. Você usa coisas que é do conhecimento para falar outras coisas. Ainda nessa ideia de usar coisas que são conhecidas para depois você partir para o desconhecido, aquela passagem que fala, se você está em Cristo, nova criatura, você pode contar a história da lagarta. Como que você vai explicar esse negócio de ter Jesus e virar uma nova criatura? Pela lagarta. Não é? Faz lagarta de meia, fantoche de meia, não precisa ser internacional não, tá? Faz um fantoche de meia, faz as borboletas de papel, de EVA. Eu tenho aqui uma borboleta, até coloquei no minha caixinha de... Depois ela vira uma borboleta. A borboleta sai do casulo, toda com as suas asas amassadas, não é? E ela vira uma nova criatura que voa, que alcança o céu. E as crianças vão entender o que é ser nova criatura em Cristo, através das outras histórias que você usa, para exemplificar, para ela entender melhor, porque é a linguagem dela. Mais um exemplo? Eu tenho aqui a mesma, mas com essa aqui, que é a lagarta, e aí depois você coloca num casulo, você põe no casulo, e aí ela vira a borboleta. Letra A, letra B, visual. AB Visual. Eles vendem na AB Visual, tem um site, e aí eu também adquiri, estou mostrando para vocês, vocês podem depois dar uma procurada. Lá eles têm muitas coisas interessantes. Eu uso muitos instrumentos para me apoiar nas histórias. E você também deve procurar, você que conta histórias, instrumentos que te ajudem a pontuar a história, dar ênfase, fazer barulho. Vocês assistem o Jornal Nacional? Ou tenta lembrar uma coisa. Quando você está assistindo, você vê o jornalista lá falando. Aí depois ele corta e vai para outra câmera. Depois ele vai para um outro e fala. Depois mostra uma imagem. Depois volta para ele. Isso é quebra de atenção. Por quê? Se ele estivesse ali falando durante 1 minuto e meio, 2 minutos, só ali na tela, você ia se cansar do visual ali. Agora, a mesma coisa as histórias.
vai quebrando a tensão, renovando a tensão com barulho, com instrumento, com a participação do rei, com o desenho no giz, com outro barulho, depois vai para o fantoche, depois volta para a história. Você está quebrando a tensão das crianças, renovando a atenção delas. Opa, e agora? O que é isso? Olha lá de novo, olha, surgiu outra coisa. Você segura essas crianças ouvindo você por 30 minutos, 40 minutos, como é a nossa apresentação, com bonecos e giz. Qualquer idade. Então, barulhos para te apoiar nas histórias. Esse aqui é o sapo cururu. Posso contar algumas histórias também com isso, e iniciar algumas histórias, não é? Da Bíblia, não é? Outro instrumento. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, peraí. O que é isso? O mar. Eles têm site já? Batuque da Mata. É lá do Pará. Dizem que dá para fazer com caixa de pizza e alguns grãos dentro. Você encapa, deixa bonitinha, que dá um som parecido. Bom? Tudo você vai pegando para te ajudar nas histórias. Dá para ouvir? Na sala de aula, quando os animais estão dormindo, ou quando Adão foi dormir. Tudo que você achar que vai te ajudar, você vai adquirindo. Outro. Dá para contar que história? Ou começar? Por que eu não posso começar do porco? Crianças, eu vou contar uma história para vocês. Vocês estão ouvindo esse barulho? Você pode deixar ele dentro de uma caixa, escondido. Pode fazer um buraquinho. Vamos ver quem está lá dentro. Tia, é um porco. Será que é? É uma história. Quem conhece a história? Eles já ouviram a história? Mas agora está começando de um jeito diferente. Uma história que eles já ouviram. É esse o ponto. Não. Eu uso muito tecidos também. Não precisa ter costura de roupa. Não. Apenas um tecido. Esse aqui a gente usa muito na história de José, que ele ganhou uma roupa do seu pai, linda, que ele gostava muito, seu pai o amava. E aí, você só usou um tecido. Você pode chamar uma criança para colocar aquele tecido e mostrar, olha, crianças, José ficou muito orgulhoso, seus irmãos não gostaram. E depois, no meio da história, aquela parte, né, que eles jogam José num poço seco, e agora? Ele está lá e puxam a roupa dele, leva embora, e a ideia é, não vamos matá-lo, vamos jogar o sangue de um bicho na roupa de José e vamos levar para o nosso pai. Só um tecido, não precisa desenhar, não precisa ter uma figura, e utilizei numa parte da história um tecido. Mais um. Ele veio devagarinho, abriu a porta. São barulhos que às vezes você fala, nossa, gente, não tem nada a ver. Para a criança tem. Faz uma grande diferença você usar todos os barulhos que você tiver para contar uma história. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso. Na história. Se alguém tiver uma ideia, depois me fala. Por exemplo, a mesma história de José, eu uso uma sacola para terminar a história. Pronto, barulho das carruagens quando o Mar Vermelho se fecha. É esse barulho? Tá bom. Tá bom então, né? Valeu. Valeu, né, gente? Depois a gente faz um concurso, tá? Qual que é o melhor barulho? E aí, para terminar a história de José, eu posso terminar de outras maneiras. Eu posso, na Bevisual, tem várias sacolas vira-vira também, de vários personagens. As minhas são um pouco diferentes, porque ela sugere o que eu estou falando. Não tem um desenho exato do que eu estou falando aqui. Crianças, aí eu termino, tá? Eu vou resumir. Crianças, vocês ouviram hoje a história de José, um menino que ganhou uma roupa muito linda do seu pai.
José, ele tinha sonhos, e nos seus sonhos os feixes de trigo se ajoelhavam, e também as estrelas, o sol, a lua também se ajoelhavam. Os seus irmãos, eles ficaram muito, muito bravos e queriam matá-lo. Mas José tinha seus olhos em Deus. No bom momento, ele tinha seus olhos em Deus. Nos maus momentos, ele continuava confiando em Deus. Então, um dia, ele foi parar lá no palácio, com o rei, o faraó do Egito. E ele se tornou um homem importante. Deus tem preparado um lugar para morarmos lá no céu, um palácio muito mais lindo do que aquele que José estava no Egito. Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz. Assim como Deus fez as estrelas do céu, o sol e a lua, Ele nos fez. Ele tem um plano especial para todos nós. Ele fez ruas de ouro puro para estarmos com Ele lá no céu. E assim como José era amado do seu pai, Deus nos ama e nos quer com Ele para sempre. Chapéus também ajudam muito nas histórias, né? As crianças usando, você usando enquanto conta. Você encontra isso em casas de festa, de fantasia. É muito fácil hoje encontrar tantas coisas diferentes. Mas invista em coisas de qualidade, para que as pessoas vejam e não falem assim, nossa, que coisa feia esse tecido, coisa feia esse chapéu esquisito. Você tem 2 tipos de chapéu, compra o mais caro, que é o mais bonito, que é o mais trabalhado. Tá? Não vai economizar para ficar uma coisa meia, tá bom? Eu sei. Primeiro que vocês gastam bastante com o Ministério Infantil. Sei muito bem disso. É um investimento mesmo. E segundo, vocês devem ter um quarto só da bagunça de vocês, não é? Eu falo isso para que você não se sinta assim mal. Porque às vezes as pessoas da sua casa falam, que bagunça. Gente, vamos acabar com esse quarto cheio de coisa, de cacareco? Não é? Não. Quem trabalha com criança precisa ter um espaço. Não é possível, né, gente? Olha só. Mais um aqui. Você pode pontuar as histórias. Você pode repetir as histórias que você conta. Você pode levar aquela amarelinha para a sala de aula, só que você leva até o número 7. E aí você fala, agora eu vou contar uma história que vai até o número 7 da amarelinha. Então você coloca no número 1, que foi feito no primeiro dia, depois no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. E as crianças vão colocando junto com você. No outro domingo, você fala da história da criação de outro jeito para elas, com tecidos coloridos. Deus fez a luz. Você usa tecidos. E aí você vai mostrando para as crianças. Os pequenos não são como os grandes no entendimento da história. A maneira que você conta a história da criação para os pequenos é diferente do que você vai contar para os maiores. Eles não têm muito entendimento. Então não adianta você ficar falando algumas coisas que eles não vão entender. O que o pequenininho precisa saber? Que Deus é o Criador, que Ele os ama e se importa com eles, com a sua família, com os seus pais, com seus irmãos, através dessas histórias que eles precisam ouvir. Como que ele vai saber se vocês não contarem as histórias para eles? Eu preciso aqui rapidinho 3 pessoas voluntárias. 1, 2, 3, pronto. Não, 3 lá, já veio, ele já levantou. Corre. Pronto. 1, 2, 3. E aí, depois de você contar a história da criação várias vezes, você pode fazer uma brincadeira com eles na sala, né? Com os maiores. Ou você pode começar com essa brincadeira. Vocês vão tirar um objeto, tá bom? Vocês vão tirar um objeto daqui. E aí você, tirando, você vai falar em que dia da criação foi feito isso. Foi no sexto. Vamos ver, então, se foi no sexto, tá? Daqui a pouco a gente responde. Vocês acham que sim ou não? Tá meio assim, né? Tá bom. Vamos ver aqui. Tá tentando lembrar, né? Que dia foi feito o peixe? Ah, vocês param de falar. No quarto, tá? Depois a gente fala. Quem acha que foi o quarto, levanta a mão.
ficaram assim, né? Vocês estão na dúvida. Tá bom. Um menino. Qual dia? Tá bom. Você está na dúvida, né? Então fala outro. Foi no 6º, 7º, 8º, 9º? Tem, Está justificando já. Fala rápido. No 6º, tá. Vamos ver. A criação é uma lógica. É uma lógica, não é? Primeiro estava tudo escuro. O que Deus fez? A luz. Não foi o sol, tá? Fez a luz. Tá, tinha luz. Então, no segundo dia, o que Deus fez? O que mais tem no planeta Terra? Tá, você nunca mais vai esconder, então. Esqueci. No segundo dia, ele fez? A água. E fez a separação das águas e do firmamento, do céu. Terceiro dia que ele fez? Só tinha água. O que ele fez? A terra. Não fez a separação da terra, das águas? No terceiro dia, só tinha água no segundo, terra no terceiro. O que ele colocou na terra, já que ele fez a terra? Todo tipo de plantas e frutas. Pronto. E no quarto dia, o que ele fez? Não fez os peixes. É óbvio, ele fez toda a criação ali, quer dizer, ele fez todas as plantas. No terceiro, precisa do quê? Das estações do ano, para que a planta cresça e produza. Ele fez então o quê? Sol, a lua, as estrelas, os astros, no quarto dia. Depois, vamos voltar. O que ele fez no segundo? As águas. Agora falta os bichos. O que ele fez então no quinto dia? Os animais do céu e das águas. E depois ele fez, no sexto, os animais da terra. E o homem. Não é? E no sétimo? Pronto. É uma brincadeira que você pode pôr aqui. Obrigada. Palmas para eles que vieram aqui na frente, foram corajosos. É lógico que a gente às vezes não lembra como é a sequência das 10 pragas, não é? Mas dá para fazer uma brincadeira com as crianças para que você entre na história com eles, através de brincadeiras, de fazê-los pensar. Os pequenininhos, para de ficar fazendo eles decorar. No primeiro dia, o que foi? No segundo, não importa para eles ainda. Os grandes, sim. Mas os pequenos, eles só precisam saber que Deus fez tudo aquilo, que Ele os ama e que fez tudo aquilo para eles. E que Ele é parte da criação. Algumas coisas vão mudando com a idade. Então, o que você precisa saber? Vai estudar as faixas etárias das crianças, as necessidades delas, físicas, intelectuais, psicológicas, mentais, etc. Eu uso vários instrumentos para contar histórias. Não vai dar tempo de mostrar tudo, não é? Mas tem instrumentos. Esse livro de histórias bíblicas de Jesus, se você não tem, compre. É da CPAD. Livro de histórias bíblicas de Jesus. É maravilhoso. Muitas histórias lindas. E todas as histórias sussurram o nome de Jesus. Você precisa falar para as crianças que Jesus está em todas as histórias da Bíblia. Deus nos deu um manual ali escrito, cronologicamente escrito, e você deve mostrar para eles, você deve falar para eles da criação, deve falar para eles a sequência. Vocês podem falar para as crianças sobre o céu e sobre Lúcifer, quando estava no céu, e o que aconteceu com ele. Porque quando você contar a história do Jardim do Éden e a serpente, eles vão falar: ah, era ele então, tia. Porque você não vai dar nó na cabeça da criança. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Mas tia, quem é o diabo? Tá bom? E aí ele vai entender. Então está escrito para você falar para eles. E eles precisam entender esse caminho todo do povo de Deus, do povo de Israel. Vai lá, começa a ler em Gênesis.
E todas as histórias nos levam a Jesus. Se você não conta as histórias, você conta as histórias, mas você não fala de Jesus, você está contando uma história, mas fale do Evangelho. Eles precisam saber de Jesus. Lá fora, nas escolas, eu já vou encerrar já. As escolas te convidam para contar histórias. Aí ela fala assim, mas você vai falar de Deus? Você não tem uma história que não fale de Deus? Não. Eu vou falar de Deus. Eu vou falar de Jesus também, tá bom? Não é só de Deus, não. Eu vou falar de Jesus. E se eu vou falar de Jesus, eu vou falar do Salvador. Se você é contador de história, fale de Jesus. Lá fora, várias religiões e seitas falam de Deus. Acredito em Deus, mas quando cai em Jesus, aí o negócio pega. Fale de Jesus. Eu não sei desenhar, mas a minha colega, ela gosta. Eu sei contar história. Como que você resolve uma coisa dessa? Né, Paula? Vem cá. A Paula é uma das nossas parceiras. Ela está com o esposo dela em Anápolis, o Eron. E é uma das nossas parceiras que está com o mesmo ministério, saindo por aí. Vai morar no Amazonas logo, logo, né? Tá, visualiza o giz? Tá. Eu gosto de contar. A minha companheira gosta de desenhar. O que eu posso fazer? Contar em dupla. Não é? Então, vou pegar um pedacinho de uma história. Crianças, eu quero contar uma história para vocês. Uma história de um homem muito teimoso. Um dia, Deus falou com ele. E Deus disse: Jonas, vá para Nínive. E Jonas disse: Não, eu não quero ir para Nínive. Aquela cidade é terrível. Ninguém lá gosta de Deus e não vão gostar de mim também. Eu não vou para lá. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Deus falou para Jonas ir para Nínive, falar com as pessoas daquele lugar, porque eles estavam fazendo coisas terríveis. Eles eram inimigos de Deus. E Jonas não se importava com eles. Então Jonas falou: eu vou fugir de Deus. O mais rápido que eu puder. Eu vou fugir de Deus. Então Jonas, o mais rápido que pôde, ele saiu correndo. E fugiu de Deus. Mas ele parou no meio do caminho e disse: as minhas pernas não vão me levar para muito longe. Eu preciso fazer alguma coisa que seja mais rápido que as minhas pernas. O que eu posso fazer? Já sei! Eu vou pegar um cavalo. Vou poder fugir de Deus. Cavalo. Mas eu não tenho cavalo. Salvei você do cavalo, hein? Já sei, eu vou fugir num barco. Então Jonas foi lá para o porto para poder fugir de Deus. O porto, crianças, é um lugar onde tem muitos barcos. Então ele foi procurar um lá para ele poder navegar e fugir para bem longe de Deus. E ele começou a procurar um barco. Será que não vai ter nenhum barco aí para mim? Olhem só! Estou vendo um barco. Eu vou poder fugir de Deus? Não, esse barco está bem pequenininho. Preciso de um barco maior que esse para poder fugir de Deus. Olha, esse barco está bem maior que o primeiro. Eu vou poder fugir. Não, preciso de um barco ainda maior. Eu preciso de um barco bem grande que esteja saindo de viagem. Olhem só, crianças. Você está gastando todo o meu giz vermelho, né? Olha, esse é o barco que eu preciso para poder fugir de Deus. Então Jonas, ele correu, comprou a sua passagem, já estava lá em cima do barco. E lá em cima ele falou: agora eu vou poder fugir de Deus. E aí continua a história. Obrigada. Se você quiser essa história, a gente tem um DVD da história de Jonas, eu contando ela inteirinha. Você pode copiar, pode contar igual, pode fazer o que você quiser. Tem bonecos lá também. Seus filhos vão gostar muito de ouvir a história de Jonas no giz, tá bom?
Então, para encerrar, todas as histórias nos levam a Jesus. Até a história de Jonas. Assim como ele fugiu de Deus, eu também fugi de Deus por causa do meu pecado. Pronto, tem um link que fala de Jesus. E aí, você também pode falar que Deus nos quer de volta a Ele. Porque essa parte escura, ela lembra da escuridão do pecado, que está na nossa vida, no nosso coração. Mas Deus nos criou assim, para ficar ligados a Ele para sempre. Mas o pecado veio ao mundo, e o pecado nos separou de Deus para sempre. Então, Jesus veio ao mundo para nos ligar novamente a Deus. Através da sua cruz, Ele nos leva de volta a Deus. Coração vazio que tem pecado. Eu fecho os meus olhos, eu não sei para onde eu vou, porque eu fico perdido no pecado. E aí eu quero ter coisas que preencham o meu coração, que deixem o meu coração feliz, mas eu continuo com o meu coração vazio. Sabe por quê? Porque não são coisas que preenchem o meu coração, e sim uma pessoa. Seu nome é Jesus. Ele, só Ele é a nossa esperança. Através de mágicas, você também pode contar as histórias. Você pode falar do Evangelho através de algumas mágicas. E encerrando, eu tenho uma aqui. E aí, aquele desafio para vocês. Você acha impossível? Eu tenho dessas de vez em quando, viu? Tropeço, caio no palquinho de boneco. Você acha impossível tudo isso? Você acha impossível falar de Deus assim, dessa maneira? Quantos de vocês acham que eu consiga atravessar essa bexiga com a minha agulha, sem estourá-la? Eu não vou conseguir segurar. Sabe, crianças, às vezes a gente acha impossível fazer alguma coisa. Mas quem nos capacita, quem está na nossa frente, é o nosso general, é Cristo. E aquilo que você acha impossível, Ele faz. Isso aqui é um truque. Mas Jesus não fez truque. E Ele está à sua frente, hoje. Eu devo ter um desse lá. A gente passa a vaselina nas duas extremidades. A vaselina cremosa, ela não deixa a bexiga estourar. E dá tempo de você passar a agulha. E ela ainda vai vazando devagarinho. E aí depois você estoura. Terminando, se você gosta daquelas bonequinhas, se você faz bonequinhas de tecido, você também pode fazer vários personagens de tecido. Essa aqui eu tenho há muito tempo, da Chapeuzinho Vermelho, que do outro lado vira a vovozinha, e depois tem o lobo. Aí eu ganhei essa aqui, da Alemanha, de uma amiga missionária. Quem que é? A filha. É isso, ela pegou Moisés aqui. E aí depois, se você virar, quem está aqui? Moisés. Ideias para vocês colocarem na sala de aula, fazer as crianças pensar na história através dos brinquedos também, ok? Bom, eu espero que vocês tenham, de tudo aquilo que eu mostrei para vocês, Deus possa tocar no seu coração, porque a criatividade não é um dom. Vocês foram feitos por Deus, que é criativo, e vocês são criativos. Você precisa criar as coisas, parar de copiar, sair um pouquinho da internet e criar as coisas. E aí você se torna criativo. Isso aqui é um kazoo, você encontra no Mercado Livre, kazoo com K. O senhor conhece o kazoo? Vem cá então, pastor, um pouquinho. Para a gente terminar. Outro instrumento para vocês.
é um instrumento diferente. Pode tocar? Vou ensinar, não é? Olha aqui, pastor, ó. O senhor está fazendo assim, ó. E eu estou fazendo assim, ó. Tu. Aê! Aê, pastor, mais forte, vai. Ganhou, casou. Eu agradeço o convite. Como a tia Carlinha falou, a gente está mudando agora, dia 29 de maio, para a Itália. Eu, minha família. Tem alguns cartões com a minha foto lá. Eu, meu esposo, minhas meninas gêmeas de 7 anos, a Laura e a Loreta. E a gente está indo para a Itália. Meu marido, ele já tem cidadania. Foi uma coisa assim que aconteceu durante 25 anos e Deus nos chamou agora. Tudo se concretizou. Não é uma coisa assim, vamos para a Itália, chique. Como a gente escuta às vezes. A Itália, 87% ou mais são católicos nominais. As igrejas católicas lá estão se tornando museus. E eles são católicos. Nós vamos morar numa cidadezinha com 1.500 habitantes, pertinho ali, na região do Vêneto, e são católicos roxo. E nós vamos usar as histórias bíblicas para falar de Jesus. Nós vamos lá chamar mais italianos para contar histórias, assim como a gente tem aqui 16 grupos. E fora desses, eu sei que tem muitas pessoas, assim como vocês, que vão começar a fazer um trabalho assim, desenhando e contando e falando do Evangelho. Nós também vamos fazer isso lá. Meu contato continua. Estou à disposição de todos vocês. Eu tenho um Facebook que é Ágape Gerson Fabiana Simeone, com S, Simeone, Ágape Gerson Fabiana Simeone. Vocês podem nos seguir lá. Nós postamos coisas do ministério e nós estamos sempre em contato com todos vocês. Espero que tenham sido tocados seus corações ainda mais para o Evangelho. Não se envergonhem, falem de Jesus. Aonde você estiver. E eu vou fazer outra coisa aqui. Vou pedir para vocês que gostam de trabalhar nas igrejas, saiam um pouco da igreja. Vai para as escolas. Vai para o hospital. Vai para a praça do seu bairro. Não tem um trabalho? Convide então um grupo como o nosso para fazer um trabalho na praça enquanto vocês tocam. Mas sai. Vai buscar as crianças que nunca, talvez nunca entram numa igreja. Vai na escola, porque lá você vai buscar a criança, que talvez ela nunca vai entrar numa igreja também. E num hospital. Eu agradeço a oportunidade, privilégio imenso estar com vocês. Que Deus os abençoe. Tenho foto lá atrás, estou à disposição para dúvidas no meu WhatsApp. Vou até deixar aqui, porque assim vocês copiam e podem entrar em contato. Ó, esse aqui é o meu contato, tá bom? Obrigada, tia Carlinha. Eu fiquei assim, além de honrada, fiquei muito contente e feliz em estar com vocês aqui nesse final de semana. Nos apoiem em oração. Eu vou deixar aqui agora. Amém.